Hoje eu vou contar pra você como que o HackMed, uma empresa de saúde, fez R$300 mil em 15 dias, apenas no Instagram. Se você não me conhece, meu nome é Carlos Felipe, eu sou estrategista digital, estudante de medicina do último período, e eu participei como gestor de marketing e estrategista do primeiro lançamento do HackMed. Se você não conhece o HackMed, é uma empresa, eles chamam de EdTech, é uma empresa focada em educação e saúde, principalmente para profissionais da saúde. Perfeito? E quais foram os principais passos que levaram o HackMed a conquistar esse resultado de forma tão rápida e tão direta? O primeiro dos passos que foi extremamente relevante para esse resultado chama demanda reprimida. A gente que é médico, estudante de medicina, profissional da saúde, a gente não costuma ouvir muito esse termo. Demanda reprimida nada mais é do que uma necessidade que o seu público tem, que ele não necessariamente tem consciência dela, mas que ele precisa resolver. Então vou te dar um exemplo muito prático com a ascensão das IAs ultimamente, das inteligências artificiais. Uma demanda reprimida que surge a partir do surgimento das inteligências artificiais é, por exemplo, um guia de uso de inteligências artificiais. É uma demanda reprimida, o público quer ter acesso a essa ferramenta, não sabe como fazer esse uso, e ele tem a demanda, a necessidade de aprender a utilizar ela. Isso, por exemplo, é uma demanda reprimida. Outras demandas reprimidas que acontecem, todos os nichos têm elas, tá bem? Então você para pensar, por exemplo, você compra um carro, você não tinha um problema, mas agora você compra um carro. A partir deste momento, você tem diversas demandas reprimidas. Sejam elas óbvias, as claras, ou nem tanto. Então você tem, por exemplo, a revisão que você tem que fazer a cada 10, 20, 30 mil quilômetros. Você tem, por exemplo, a troca de pneus. Você tem, por exemplo, a troca de gasolina, a troca de óleo. E todas essas são demandas que vêm embutidas com o conceito de carro, mas que você antes não necessariamente tinha parado para pensar. E a gente chama de reprimida, principalmente as demandas que não têm um oponente forte, um player grande atuando em cima dela. Alguém que não tem uma solução muito clara, uma solução muito óbvia, fácil, direta. Essas são demandas reprimidas. Para o HackMed, a grande demanda reprimida era focada em médicos que queriam empreender na área de startup. Então existia esse buraco, médicos que estudam sobre startups e querem empreender, e não tinha um player que focava nessa questão. A segunda, que para mim é a mais importante, se chama audiência. Não adianta de nada você ter uma solução perfeita, tudo perfeito, um produto perfeito, com preço legal, se você não tiver um público para quem oferecer esses seus serviços. Seja ele em forma de produto ou serviço propriamente dito. E aqui a gente entra em duas vertentes, que a gente não costuma entender muito bem na área da saúde, mas vou tentar resumir. A vertente do público, uma audiência que já está ali te acompanhando, seja ela, enfim, os seus seguidores, as pessoas que te acompanham, as pessoas que leem os seus e-mails, as pessoas que estão num grupo do WhatsApp com você e que você colocou elas lá por acreditarem no que você acredita, ou a audiência que você compra. Essa audiência que a gente compra chama tráfego pago. Posso tratar disso em outra aula, em outro momento, explicando direitinho como é que a gente faz isso através do Google, do Facebook, do Instagram. Não é muito trabalhoso, existem profissionais focados nisso, eles são chamados de gestores de tráfego, mas existem esses dois tipos de audiência. Na internet a gente chama eles de público orgânico e público frio, tráfego orgânico e tráfego pago, enfim. São duas diferenciações. As grandes diferenças é que no orgânico, normalmente as pessoas são mais engajadas e elas compram a sua causa de forma natural. E já no pago, você consegue alcançar muito mais pessoas, porém elas não são tão engajadas e não necessariamente elas compram a sua causa. E por último, mas não menos importante, produto. Seja esse produto você, como vendedor desse espaço para, pessoas que queiram anunciar ali alguma coisa. É uma coisa muito que você vê em podcasts. Então, o podcast ele tem uma audiência muito grande, ele tem a demanda reprimida, o público que está ali acompanhando o pessoal. E ele vende esse espaço dele, o próprio podcast é o produto. Então, sempre tem uma tela de fundo, que está passando uma propaganda, eles fecham parcerias, eles são o produto. Não, no meu caso eu quero vender infoproduto, Carlos. Você pode vender infoproduto, seja um produto seu ou de outra pessoa, e você precisa direcionar essas pessoas para algum lugar.
Não adianta de nada você ter uma audiência, suprir, né, uma demanda reprimida e não ter um produto. Lembra que eu não estou falando aqui de custo, não estou falando aqui de valores, pode ser um produto grátis. A gente pensa no próprio Wikipedia, o Wikipedia ele atende a todos esses requisitos. Ele tem um produto que é gratuito, de acesso para o público geral. Enfim, você precisa ter um produto, um ponto de encontro para essas pessoas. Um livro que eu recomendo muito para vocês lerem se chama Tribos. É um livro que fala muito sobre essa relação, né, do interlocutor como uma peça central de uma comunidade e a comunidade como os membros ativos que realmente fazem aquilo pegar fogo. E aí, nesse livro, a gente fala muito sobre essas questões. É um livro muito bom de ler, tem a versão de bolso dele, então é um livro muito rápido de ler também. É um livro muito recomendado. E, basicamente, no HackMed, com o Instagram com menos de 2 mil seguidores, a gente conseguiu fazer o encontro desses 3 itens, assim, num santo graal, de uma forma que ficou incrível. A gente colocou, se não me engano, quase 500 pessoas ao vivo, alguma coisa assim. E das 500, 85 fecharam um pacote com um ticket médio ali de 3 mil reais. Então, isso dá, se não me engano, aproximadamente 250, 270 mil reais. E tudo isso foi feito em 15 dias. Claro, essa audiência não foi conquistada 100% nos 15 dias. Mas à medida que você coloca a cara a tapa e vai se expondo aos meios da internet, nossa, Carlos, não sei gravar vídeo. Grava. O primeiro vai ser ruim, mas o segundo vai ser melhor. E o terceiro vai ser ainda um pouco melhor. E aí do nada você vai ver se já tá no 10º, no 19º, no 20º, no 30º. E você melhora a sua dicção, seu posicionamento, a iluminação, a forma como as coisas estão articuladas. Enfim, foi assim que a gente fez 300 mil reais em 15 dias. Perfeito? Só um feedback rápido mostrando para vocês que é possível, é plausível, tem como fazer acontecer. Não vai ser da noite pro dia. Pode acontecer, em algumas pessoas acontece. Mas é o jogo da constância. Perfeito? A gente se vê na próxima. Se não conhece o canal, segue aqui embaixo, vê outro vídeo nosso, acompanha, segue a gente no Instagram e vê o nosso blog. Nosso blog é para profissionais de saúde que querem investir em marketing, em conhecimento técnico. Sejam muito bem-vindos.